Primeiramente, eu quero cumprimentar a banca examinadora, professor Dr. Jorge Lailson de Oliveira, a professora mestra Cris Aparecida de Almeida, a professora mestre e minha orientadora, a Juliana Dambros. Eu sou Rosária Pereira de Freitas, graduanda no curso de Ciências da Natureza com habilitação em Biologia, com a apresentação do trabalho de conclusão de curso com o tema Interação e Conflito entre Humanos e Macaco Prego no Fragmento Florestal Urbano de Guarantã do Norte. Introdução. As florestas nativas são fundamentais para a manutenção de espécies. A interferência do homem no meio natural causa danos irreparáveis para a biodiversidade, pois é através das florestas que os animais mantêm suas vidas. Com a ação antrópica na atividade da derrubada das árvores, além da fauna, a flora também é atingida diretamente, pois os animais acabam perdendo seus habitats e, de certa maneira, eles são obrigados a invadirem da região ou se adaptarem em pequenos fragmentos florestais. E esses pequenos habitats improvisados levam esses animais, em especial os primatas, a enfrentarem outros problemas, como a caça e atropelamento. Eles saem em busca de alimento, porque quanto menor é o fragmento, maior é a escassez, e acabam tendo sua vida encerrada. Nessa perca, geralmente fica alguns filhotes e a vida deles são incerta, porque ou eles morrem ou são capturados e levados para algum cativeiro, ou então é capturado e levado para viver junto com os humanos, né? E em consideração à importância da preservação da espécie para a biodiversidade, o meu trabalho tem como objetivo conhecer e identificar os primatas de um fragmento urbano florestal no município de Guarantã do Norte, bem como seus hábitos alimentares, comportamento e sua interação com o humano, além de contribuir para o conhecimento da biodiversidade de primatas da região do norte de Mato Grosso. Revisão de literatura. Diversidade de primatas. Os primatas, eles podem ser encontrados em uma ampla região mundial. Esses primatas, eles são animais de extrema inteligência e é um dos animais que mais sofre diretamente com a ação do homem. De acordo com Turino 2013, já foram catalogadas cerca de 483 espécies de primata em nível mundial. No Brasil, são conhecidos cerca de 139 táxons. E a maioria dessas espécies catalogadas no Brasil são endêmicas daqui. 60% das espécies de primatas catalogadas, eles sofrem com a ação humana, estão ameaçados de extinção em algum nível, vulnerável, ou ameaça, ou criticamente ameaçado. Existem algumas espécies que possuem apenas alguns exemplares que estão em cativeiro, né, com cuidados especiais para o resgate dessa espécie. E os primatas, eles são animais extorsores de semente, então eles são fundamentais na regeneração de floresta. Eles também são polinizadores. A floresta amazônica é uma das florestas mais ricas em espécies de primatas. Já foram catalogados 92 espécies que são endêmicas da floresta amazônica. E isso a caracteriza como a floresta mais rica em espécies. O Mato Grosso integra a região de Planalto Central. A vegetação é de floresta amazônica com cerrado do Brasil Central. E isso forma um mosaico dando origem à Serra do Cachimbo, que faz parte dos arredores de Guarantã do Norte. Através de estudos, não são tão recentes, são estudos mais antigos, porque são enfrentadas muitas dificuldades para darem continuidade a esses estudos por aqui. Foram catalogadas cerca de 57 espécies de primatas. Então, através desses estudos, já percebe-se que aqui é uma região
onde possuem bastante primatas, né? Macaco prego. Macaco prego é o nome dado a essa espécie de sebos, né? É o nome popular. Ele compreende 17 espécies de 3 gêneros. São os sebos capucinos, os albifrons e os olivaceus. O macaco prego, ele tem uma graciosidade muito grande e uma inteligência espetacular. É uma espécie endêmica da América do Sul. São endêmicas da América do Sul e conhecida pela população como mico de topete ou macaco prego de Cristo. A fisionomia varia de uma região para outra. Isso significa que, depende do lugar que ele mora, é a forma como ele é. Alguns locais, a alimentação dele influencia no seu tamanho, depende da forma adaptativa, ele tem a coloração mais puxada para o vermelho ou para o amarelo, às vezes eles são mais marrom. Eles pesam entre 1,3 kg e 4,8 kg. E o seu comprimento é de aproximadamente 45 centímetros, sem contar com a cauda, que também mede mais ou menos 45 centímetros. E essa é uma característica de macaco de Novo Mundo. Todos os biomas brasileiros podem encontrar os sapajus. Apesar deles serem um animal extremamente prejudicado com a ação antrópica, ele consegue se adaptar porque eles são onívoros e a alimentação deles é bem diversificada. Ele consegue trocar de alimentação. Quando ele se encontra num local onde está escasso o tipo de comida que ele se alimenta, ele consegue comer outra coisa e ele sobrevive muito bem. Eles adquirem a estratégia de forrageamento, que às vezes eles precisam enfrentar algumas presas, né, que podem usar de estratégia de forrageamento, onde eles imobilizam essa presa para não serem prejudicados. As fêmeas, elas podem ser consideradas como adultas a partir do 4º ano de idade, e os machos a partir de 7 anos, que é quando a sua vida reprodutiva aflora. As fêmeas, a gestação dura entre 5 e 6 meses, os filhotes são amamentados até 8 meses, e eles têm um cuidado especial pela mãe ou então algum outro primata do bando. Esses pequenos, eles dividem a alimentação com suas mães, eles andam no colo delas e eles precisam de cuidados especiais. Eles se adaptam facilmente com a realidade de cativeiro, de parque, de zoológico, fragmento de matas. Esses primatas, eles conseguem sobreviver até 40 anos em cativeiros. E eles são importantes quando eles estão lá pré-maturos, porque estudiosos aproveitam para estudar o comportamento desses animais e que muitas vezes são parecidos com o comportamento humano e acaba sendo interessante pelo fato de que, através do comportamento desses primatas, eles conseguem descobrir alguma coisa para o humano. Alguns estudos comprovam que esses animais, eles são utilizados em laboratórios, eles são utilizados para pesquisas, né, onde estudam o comportamento humano através do comportamento deles. Interação e conflito entre humanos e macaco prego. O macaco prego, ele pode ser encontrado facilmente nos biomas brasileiros. Eles conseguem se adaptar facilmente com novos locais e, por mais que eles tenham diminuído a quantidade dos bandos, eles não estão fazendo parte do grupo de extinção.
Até pelo fato de que eles são macacos que conseguem se adaptar com facilidade em locais com alteração, né? Então, eles conseguem se adaptar com a alimentação, se adaptar com o som, com a presença de humano, com a presença de outros animais, e eles não fazem parte do grupo de extinção. Eles sobrevivem em áreas pequenas com a ajuda do humano. Quando eles estão em fragmentos florestais, que a comida é escassa, eles procuram alimento na casa das pessoas, eles vão até o humano e, na maioria das vezes, eles conseguem ser ajudados, porque o humano acaba introduzindo algo diferente para a alimentação deles. E como eles são onívoros, a alimentação deles é vasta. Eles conseguem técnicas de forrageamento e conseguem capturar o alimento, eles conseguem fazer algum tipo de ferramenta para capturar alimentos. Já foram encontrados, né, e alguns desses animais se alimentam com alguns invertebrados pequenos, como caranguejo, eles se alimentam de sobras de alimento que as pessoas deixam nos parques, eles se alimentam com sementes que as pessoas oferecem para eles, né? O convívio deles com o humano é muito fácil, só que é algo que serve de alerta, porque os macacos, em geral, eles não conseguem se adaptar 100%, eles não são domesticados. Em algum momento da vida, o instinto selvagem dele vai atuar e ele pode ser agressivo. Eles são utilizados como bioindicadores. Geralmente, as pessoas utilizam esses animais para indicar algum surto de febre amarela. Como eles são animais sensíveis, ao ser picado pelo mosquito transmissor, ele acaba morrendo. E quando o humano encontra um primata morto, ele acaba ficando em alerta e se vacinando para não contrair a doença. É mito quando as pessoas dizem que foi infectado pelo macaco. Não é. Ele foi infectado pelo mosquito que picou, às vezes picou o macaco, ou picou a outra pessoa que estava contaminada com a febre amarela e acabou transmitindo para a pessoa, porque a doença nesse animal ela não é tão forte o suficiente para interromper a vida de um humano. Como eles são mais sensíveis, eles morrem e servem de indicadores. O humano consegue se comunicar com esse animal através de gesto, de sons. Eles também são utilizados em pesquisas laboratoriais. Não é muito comum, mas acontece em alguns países que eles utilizam de medicamentos, né? Introduzem medicamento nesses primatas e eles acabam tendo um resultado positivo ou negativo. Testes medicamentosos e de estética também, produtos de beleza, eles acabam utilizando nesses animais para depois serem aprovados. Os sapajos apela em ambiente antropizado. Como eles são onívoros, eles se adaptam facilmente com novos locais porque eles, né, têm uma alimentação muito diversificada, então ele não enfrenta problema com isso. Se ele tem o que ele está acostumado, ele vai comer. Se ele não tem, ele vai se adaptar com os novos alimentos. Aí ele utiliza a forma de estratégia de forrageamento, que ele utiliza para capturar presas, né? E se adaptam às novas realidades com facilidade. Cativeiros, parques, zoológicos, fragmentos de matas. Materiais e métodos. Área de estudo. A área de estudo é aqui em Guarantã do Norte. É um sítio coqueiral, localizado a mais ou menos 3 quilômetros do centro aqui de Guarantã. A vegetação lá tem cobertura secundária, que foi uma área que regenerou naturalmente. É predominante lá
o coqueiro inajá, e tem algumas outras frutíferas, como fruta-pão, cajuzinho. E lá tem uma transição, porque parte é cobertura de área regenerada, né, pela floresta, e tem a área utilizada para a criação de bovinos, né? Foi plantado, no caso, o capim, para manter a alimentação desses bovinos. Então, essa área foi a área de estudo. Metodologia. A metodologia foi revisão de literatura em livro, site, artigo, monografia, tese e revista eletrônica. Transecção linear, consenso. Percorrer os transectos foram percorridos. Primeiro foram feitos os transectos de 30 metros cada um, foram um total de 7. Esses transectos eles foram percorridos durante todos os dias, no período de 3 horas por dia, com observação e anotação dos dados, como hora, localização, observação da localização, observação e localização na trilha, onde eu observava no início, no meio e no fim. O modo de detecção foi visual ou auditivo. A espécie observada na atividade do animal no momento do avistamento, a fuga, deslocamento, forrageio, descanso, interação social e vocalização, número de indivíduo e observação no caso de espécies sociais. Resultados. O censo aconteceu entre os dias 26 de dezembro de 2020 e 5 de janeiro de 2021. Foram um total de 11 dias, com a permanência de 3 horas de observação, tanto no período vespertino quanto no período matutino. Durante esse período de observação, foram percorridas trilhas, né, com velocidade aproximada de 1,5 km, e foi anotado tudo o que acontecia. Depois foi colocado na tabela, um exemplo aqui, no dia 26/12/2020, período vespertino, os sapajus com topete foram encontrados macacos, estavam comendo na copa da árvore. Visualizei, né? Foi ativa a visualização, mais ou menos 16 indivíduos no transecto 1, 3 e 4, eles estavam por lá. 1 era filhote, 5 eram machos e 10 de gêneros não identificados. Por quê? Porque quando eles estão na fase jovem, raramente se consegue identificá-los quando estão à distância, porque eles estão muito parecidos. E naquele dia estava ensolarado. Foram avistados aproximadamente 50 primatas naquela área de estudo, sendo 2 subespécies, Sapajosapela. A subespécie Sapajosapela 1, é o de topete. Esses sapajus de topete, eles são um bando com maior quantidade de integrante, porém tem poucos filhotes. Nas observações eu percebi que a maioria dos filhotes é do outro grupo, do Sapajus apela subespécie 2, que é o sem topete. Eles formam um bando menor e eles são mais alegres, eles são mais brincalhões, eles fazem brincadeiras. E esse grupo tem mais filhote em relação aos de topete. Os sapajus de topete, eles têm uma proximidade maior. Eles têm menos medo, se aproximam mais, só que eles não permitem o toque. Mas assim, eles se aproximam, são mais calmos. E eles, quando encontram algum alimento, que o outro bando dos sapajus sem topete se aproxima, eles espantam, eles mostram sabe, eles ficam bravos, eles gritam, eles correm em direção ao outro bando e espantam eles para mais longe. E já os sem topetes, eles são menos.
Inclusive, quando eles percebem a presença e se eles perceberem, eles começam a interagir. Eles jogam folhinhas para cima e pega ela no ar. Eles sobem em cima do telhado da residência e correm para um lado e para o outro. Até uma telha eu vi eles tirando em dupla. Eu fiquei impressionada pelo fato da criatividade desses animais. Um tentou tirar sozinho, o outro não, vendo que não estava conseguindo, veio e ajudou, tiraram a telha, adentraram a residência do proprietário para roubar milho. Eu achei interessante. O comportamento deles, tanto dos sapajos 1 quanto dos sapajos 2, é muito semelhante. Eles passam parte do dia em busca de alimento, eles brincam. Os principais alimentos consumidos por eles lá são os frutos das árvores nativas que existem lá no local. Tem um pé de cajuzinho que, inclusive, estava na época de produção. Eles também passam parte do dia em cima dos coqueiros procurando castanha de coco. Por ter bastante pés de coqueiro em Najá, a produção é grande. Eles passam parte do dia, eles se deslocam para um, voltam de novo. Lá também tem um pé de fruta-pão, que também estava produzindo naqueles dias. Além das frutas do pomar, são poucas, mas tem laranjeira, tem goiabeira. Eles se alimentam também com a ajuda do proprietário, que divide o alimento dos bois com eles. E ao observar os dois grupos, Sapajos 1 e Sapajos 2, percebeu-se que eles são adaptados ao ambiente, eles interagem bem com o humano. E a sobrevivência dos primatas na natureza ocorre em áreas naturais grandes ou em conjunto com a população humana que explora seus habitats, Vieira 2015. Então, assim, eles se adaptaram bem com esse problema do desmatamento que aconteceu lá há muitos anos, eles conseguiram se adaptar. E com a ajuda do proprietário, porque algumas estações do ano, eles não conseguem se alimentar só com as frutas daquele local. E aí o proprietário sempre ajuda, oferece leite, ovos, às vezes ele compra ração especial para eles, eles dividem a ração do cachorro. Os moradores da região tiveram muito prejuízo com a relação aos ataques deles nas plantações. Teve relatos, inclusive, do proprietário que não consegue plantar, porque tudo que planta, até eles descobrirem, germina, tá tudo lindo. Quando eles descobrem a plantação, eles vão lá e comem tudo. Por esse tipo de situação, que os primatas são mal vistos pelos produtores rurais, que os consideram uma praga florestal, uma vez que invade plantações, consome canaviais, milharais e pomares. Esse é um dos problemas enfrentados. Não consegue produzir ovos porque eles pegam os ovos, inclusive eles vão na propriedade dos vizinhos roubarem os ovos para eles beberem. Eles vão. O proprietário plantou um plantio de mandioca, quando descobriram, arrancaram tudo, mesmo antes da produção. E assim, as árvores que já estão grandes produzindo estão lá. As que ele planta, eles arrancam, porque eles também se alimentam de broto. E quando eles verem os brotos novos, eles vão até lá e eles fazem um estrago. Os macacos pregos, eles são animais da flora brasileira e protegidos por lei. A Lei número 9.605 de 2012, de fevereiro de 1999, o artigo 29 diz que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Brasil, 1999. Os macacos pregos, em geral, espalham semente de mais ou menos 118 espécies diferentes de planta e consomem insetos e pragas de várias ordens. Considerando a necessidade de preservação e também de restauração de nossas florestas, sabemos que os primatas possuem um papel muito importante para o equilíbrio ecológico, uma vez que prestam um belo serviço ambiental raramente reconhecido. Esses primatas, eles são dispersores de semente, como eu já disse,
E as sementes dispersadas por eles têm uma probabilidade muito maior de germinar do que as sementes que são nativas, natural, que caem diretamente no solo. Eles, além dessas sementes que eles ingerem e eles espalham através das fezes, também tem as sementes que ficam grudadas nos pelos e vão se dispersando pelos caminhos, nos trajetos que eles fazem. Considerações finais. Concluiu-se que ocorreu o afastamento e a diminuição dos animais que habitavam no sítio Coqueirão nos anos 80 pela redução do habitat em decorrência à ação antrópica. Os primatas sapatos da pedra, tanto de topete quanto sem topete, foi a espécie que permaneceu, por serem primatas resistentes e se adaptarem à escassez de alimento, em uma floresta fragmentada, aumentando o número de integrantes de 6 para aproximadamente 50 indivíduos. Se alimentam de poucos frutos e sementes existentes ali, sendo necessário a interferência direta do homem para complementar sua dieta com a introdução de milho para suprir a falta de alimento em algumas estações do ano, que é quando as frutíferas param de produzir. Percebeu-se também uma resiliência muito grande desses animais e uma reprodutividade também alta, porque por mais que eles sejam cuidados pelo proprietário, também teve relatos de que eles já foram alvo de caça e eles também foram alvos de atropelamento. Então, assim, percebeu-se que eles tiveram um êxito naquela região pelo fato de eles terem os cuidados do proprietário que ajudam eles a sobreviver. A interação com as pessoas e com os animais domésticos faz parte da rotina diária deles, pois dividem o alimento com os bois e com os cachorros e passam parte do dia em busca de alimento ou brincando entre as árvores. Percebeu-se que os mesmos ficam mais tempo próximo à residência do proprietário porque lá conseguem alimento com mais facilidade e em maior quantidade. Eles não têm medo de pessoas, porém não se aproximam muito e nem permitem o toque. Através desse censo, ficou evidente a necessidade de se conservar as florestas para que a fauna possa ser preservada, sem precisar da influência humana na manutenção da vida dos animais silvestres. Referências bibliográficas. Há biologia em tudo, mesmo quando você está sendo espiritual. Ellen Fisher. Obrigada ao Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Avançado de Guarantã do Norte, a sua equipe docente por me proporcionar a oportunidade de realizar um curso superior.